A Carol tá aqui tomando banho atrás do cobertor. A gente descobriu que tem crocodilo aqui dentro. 8 horas da noite tem um show de luzes, uma projeção nesse convento. Chegamos aqui no cenote. Aconteceu algo muito chato aqui. E no último episódio a gente chegou na cidade de Las Coloradas. Perto daquele letreiro encontramos banheiros. Que na teoria são chuveiros aqui atrás dessas cortinas aqui improvisadas. Acho que vamos garantir um banho aqui, né? Sempre aproveitando. Bom, parece que funciona, então vamos tomar banho. O menino de moto veio aqui, abaixou ali e pegou água. E aí eu perguntei se era potável, ele falou que sim. Aí eu perguntei se a gente pode pegar, se tem problema, ele falou que não, que a gente pode pegar. Interessante, vou até olhar lá como que é essa água. Precisa falar do ponto negativo da geladeira ser assim, né? A gente falou do positivo, que é o ar frio e tal, que fica embaixo e conserva mais. Mas o negativo é que tudo some aí dentro. Jogou ela pra baixo. Queremos uma principalmente o que maçã. É, a maçã deve ter caído lá no fundo. Então numa geladeira normal você só vai lá e pega porque ela tá toda em prateleiras. Então esse é o ponto negativo. Tem o positivo que também é muito grande, né? De conservar mais a temperatura, gastar menos a energia do carro e tal. Então, prós e contras. E a gente já tomou banho, ó. Banho belezeira mesmo, muito bom. Alguém se empolgou e lavou um montão de roupa já na torneira ali da pia. O menino tinha falado que a gente poderia pegar água, então já engatamos nessa mangueira aqui. Só que tá bem devagarinho, né? Podia estar um pouquinho mais rápido isso aqui. É um chorinho de nada. Vamos ver se vai encher alguma coisa da caixa aqui. E eu vou mostrar aqui um pouco do chuveiro que a gente tomou banho então. É bem simples, na verdade é só a ducha. E aí botaram esses cobertor de coisa aqui pra ter uma privacidade. Aí, essa ducha aí. Hoje tomamos banho. Lavou a roupa aqui. Beleza. E depois de um tempão aqui enchendo a água e não encheu, Nossa, tá só a gente um fiozinho desistiu. ali. Vamos pro nosso ponto onde a gente vai dormir. E a gente vai parar aqui pra essa noite. A praia tá bem aqui na frente. Então aqui tem um pouquinho de brisa do mar, tá um pouco mais fresco. Como tá tarde já, né? Já tá escuro. Não tá tão tarde, aqui são 6h40. Mas como a gente mudou o fuso horário, né? E a gente não gosta também de ficar dirigindo de noite, ficar procurando. A gente se embananou ali na água, né? A água demorou muito. E ó que nem encheu tudo. Mas tá bom. A gente tá perto de onde a gente tava No banheiro enchendo lá. água. Só vamos parar aqui que talvez tenha essa brisa mesmo vindo do mar. Sim. E amanhã a gente segue viagem. E seguimos. E acordamos aqui na praia Las Coloradas. Desligar o Isso aí. vento, que tá um calor doido e o Isso aqui vento é faz muito barulhento. barulho. E é isso, né? A gente dorme muito bem de noite. O Carol até desligou um dos À ventiladores. noite eu fiquei com frio, isso é um absurdo, eu acho. Só que aí agora já tá morrendo de calor de novo. Assim que o sol sai e começa a esquentar o carro, não tem como ficar Meus dias. dentro do carro fechado. E Sim. aí é isso. Agora já lavamos a louça. Eu vou pendurar as roupas, mostrar pra vocês, inclusive, como estão as penduradas roupas. Que perdeu a sunga ontem até. E pendurar lá na frente. E a gente tem um agradecimento muito especial. Sim. Nossa primeira membra oficial membra do canal. Valdice Lima, muito obrigada por apoiar a gente. A gente já até tá publicando agora ali o mapa, né, do Polar Steps para você ter acesso, para ver direitinho nossa rota, os comentários. Muitíssimo Muito obrigado. E aqui o esquema é o seguinte. Vou sair do carro. Já leva a toalha pra pendurar. pendurar. Esse é o varal oficial do Tortuga.
aqui no quebra-mato. Aproveitar que tá batendo um sol, porque senão nunca vai secar a roupa que eu lavei ontem. E aqui, quando a gente faz esse esquema de lavar a roupa em algum lugar, a gente pendura aqui mesmo na cabine. A gente estende mais um varal aqui, então fica a camisa, shorts, camisa aqui no volante também. E aí não molha, né, porque ontem tava chovendo, e agora passa tudo lá pra frente. Agora sim, tá todo o varal estendido aqui. Tirei até os tapetes para ir secando, porque a gente tem um problema crônico de vazamento aqui no pé, né, no pedal da embreagem. Então vaza para cá pro assoalho do motorista e lá no carona também. Agora fazer o café da manhã enquanto tá tudo secando lá na frente. Aproveitar que a Carol tá começando a fazer o café da manhã, fazer uma troca, um câmbio da nossa bandeirinha. Já tá na hora. Já tá na hora. Essa aqui a gente pôs para cruzar da Colômbia pro Panamá, né? Sim, fazer a América Central. É. E agora a gente vai pegar aqui no nosso estoque. Inclusive acho que foi um dos seguidores que alertou a gente, né? Que ela já tava pela metade. A gente acaba pondo ali, acaba não olhando sempre, acostuma, depois de um tempo que os olhos acostumam, trocar nossa bandeirita. A diferença até a cor muda mesmo. Bandeirinha instalada, ou melhor, amarrada. Tá pronta para as estradas norte-americanas. E hora do café, né? Vamos pra sombra. Se bem que agora deu uma nublada. É, mas tá ótimo. A vista fica até mais bonita daqui da frente. Que é uma vilazinha bem de pescador. Tem um montão de barco aqui. O pessoal tá trabalhando ali em um dos barcos. Sentar aqui no... Esse restaurante de bambu. Tem um pouquinho de lixo aqui no chão, né? Mas... né, o que a gente tem visto muito aqui no México, o pessoal... E aí, tá seguro isso aí? Às vezes no outro, né? Ou sentar ali nesse toco de madeira. Pode ser. O que a gente tem visto muito aqui no México, o pessoal vem aqui pra praia, bebe, come, almoça e joga no chão mesmo. Mas menos Triste. do que no Peru até, eu No acho. Peru era descarado, Peru, né? Bolívia, eu achei que era mais lixo ainda. É muito cultural, né? 100%. Depois de umas horinhas de sol, tudo seco. Inclusive nosso boné novo ficou com um pouco de sabão aqui, tem que passar mais uma água. Mas Península de Yucatán Pro Natura. Programa de la Conservación de la Tartaruga Marina. Guardar essas roupas. A gente vai até o chuveiro lá de novo para tomar um banho antes de seguir viagem. Correto? Boa. Partiu o banho!
E o tempo é doido, já voltou a chuva aqui, tava um sol maluco. Carol tá aqui tomando banho atrás do cobertor. Toda vez que a gente chega aqui, o tempo fecha, né? Chega perto da lagoa, né? Pra subir o drone, o tempo fecha. Mas vamos seguir, né? Ou você quer ficar mais? Não, vamos ver só, porque a gente passa perto de toda forma, né? Agora eu não sei se é nessa estrada, se a gente tem, mas vamos tentar dar uma olhada e depois seguimos. Seguimos pra... Vamos para aquele balneário, tem um balneário que a gente viu no mapa chamado Rio Lagarto. Um portão aqui. O Lago Cor-de-Rosa de Salinas é bem aqui do lado. Vamos só avançar um pouquinho até ali e já vai. Sim. Dá pra ver aqui um pouco. Vou deixar a imagem do satélite aqui do lado. E seguimos agora para o próximo destino, já que a chuva não tá ajudando, né? É bom que vai lavando o carro, né? Ah, é necessário. Depois de passar por tanta água salgada. Seu destino está à direita. Hoje é sábado aqui, então tá mais cheio. Esquecemos de um pequeno grande detalhe, né? É gostoso aqui. Você para o carro, Para o carro tem essa mesinha aqui aqui parece que é lindo. e um pier. É, ó. Eu li que é como se fosse um cenote isso aqui. Ó, tem até música para nossa chegada. Tá meio sujo, talvez por causa da chuva. Ah, Mas ó, tem tipo, tá brotando Bonito. água mesmo ali. que legal. Parece que é uma festa. É, Olha o festa tamanho do peixe local. na mão do cara. Rio Lagartos. Agora gostou, né? Interessante. É, bonito. É transparente mesmo. Essa aqui é a parte do rio mesmo, do lago aberto. Surgimos na festa. Sei mesmo Muy como bueno, sí. Brasil. E teve o primeiro torneio de pesca da região aqui, né, desse pedaço do Rio Lagarto. Nossa, o pessoal muito gente boa. A gente chegou lá intruso, olhando as coisas, vendo o que tá Bem- acontecendo. Bem gringo, né, chamando atenção. E aí os organizadores chamaram a gente, deram Deram duas cerveja pra cervejas. gente. A gente não vai beber agora porque vai dirigir ainda. É, vamos deixar na geladeira, mas a gente agradeceu bastante. Sim, Até muita falou gente pra boa. gente comer peixe lá que eles estão fazendo. Fiquei com vontade, mas a gente não quer atrapalhar. É, não quer ser folgado, né? É, a gente não gosta de ser muito folgado e ficar aceitando tudo. Se bem que na estrada a gente vai acostumando a aceitar um pouco. Então a gente aceitou a cerveja, mas o peixe que eu acho que ia dar mais trabalho ali, né? E podia tirar de alguém, a gente não vai aceitar. Boa. Tá legal a festa aqui. Sim.
A gente até queria entrar nessa água, mas a gente descobriu que tem crocodilo aqui dentro. O pessoal local aqui tava de olho apontando, a gente estava escutando e Tá mais ou menos ali, mas não dá pra ver. A onde gente tá tava essa só com mancha o aqui, ó. Eu não vi, mas a Carol viu o zóio do bicho. E aí, então, Não dá pra nadar aqui. Gente. sem condições, né? Queria muito, mas não vai rolar. O pessoal tava aqui bem no rasinho. Olha como subiu uma mancha agora. É, ele tá se mexendo. E vamos sair então desse espaço. A gente ficou aqui um pouquinho, curtiu aqui o ambiente, mas tá na hora de ir porque não dá pra entrar na água, né? Tem crocodilo, como fala em espanhol. Crocodilo, ou jacaré, né? A gente segue agora até Valadares. É um nome Um diferente. nome diferente, parece que é uma cidade meio colonial. Uhum, parece que é bonitinha. Vamos ver como que é essa cidade. Gente, tem crocodilo aqui no lago também. Que aqui nos letreiros também tinha, né? Rio Lagarto. E enquanto a gente vai enchendo a água para ir lá do mercado depois, Carol vai usando o nosso novo notebook para fazer as edições. Sim, a gente estava editando antes no celular, né? Só que vamos usar o notebook já que temos, Uhum. né? E parece que é um pouquinho mais rápido. E esse é um notebook top mesmo, hein? Ó, até agora. A gente pagou R$ 1.600, né, convertendo de peso mexicano para reais. Aham. E é um processador i5, um Dell, né, Latitude 5410. 5410. Processador i5, 16 GB de memória RAM, 500 de SSD, que é bem mais rápido que o HD normal. Tela touch, que Sim, nem tela falava touch, no e anúncio. A gente nem sabia, então foi tipo uma grata surpresa. Por esse preço, Enquanto tá indo bem. muito bom. Só Isso não tudo. tem na caixa dele ainda. A gente tem 3 meses para devolver se der Então, a algum caixa problema. gigante tá indo pra frente e pra trás aqui no carro pra se precisar. Sim, aí devolve lá pela Amazon. E isso tudo, esse preço, caso você não tenha visto o vídeo anterior que a gente comprou, o notebook foi lá buscar, Aham. ele é reformado, Recondicionado. recondicionado, por isso que dá esse preço. E É barato. provavelmente veio dos Estados Unidos, porque o teclado dele é americano, não é espanhol. Sim. Então, Tá indo super bem até Foi um agora. baita do negócio pra gente. Ar-condicionado. Necessário hoje. Acho que a gente gosta tanto do mercado é mais pelo ar do que pelas compras, viu? É muito quente o México, principalmente esse pedacinho que a gente tá. Aí, pra cima acho que vai piorando. Até passar mesmo, até chegar nos Estados Unidos. Pegando coisas normais aqui. Olha que bonitinho. Bem México. E essa brincadeira ficou em 532 pesos mexicanos. caceta. Tá cada vez pagando mais, sempre com menos coisa. Lá no carro a gente mostra o que a gente pegou. E aqui estão as nossas compras. A gente comprou umas tortilhas de forno, pastinha de feijão, crema ácida que é pra comer junto, né, com guacamole, queijos, coisas pra fazer guacamole, coisa pra fazer pudim, que é muito importante, pudim. que a gente vai ter só uma das receitas. Muito obrigada a todos que enviaram receitas pra gente, a gente amou. Tem várias receitas boas. Então até açúcar a gente compra, que é uma coisa que a gente nunca tem no carro, mas pra fazer o caramelo vai ser necessário. Espero que com mascavo dê certo, né? E só pra ter uma noção, quanto que sai o leite condensado aqui? 25 pesos. Creme de leite tá barato, é 14, comparando com o de condensado. Granola, bolacha e azeitona. E um pãozinho. É isso, né? Então Pouca é isso, coisa. né? Só isso aí deu mais de 500 pesos. O nosso nível de fome atual é fazendo guacamole em movimento, enquanto procura onde estacionar. A gente saiu lá do mercado, né? E o Thiago foi procurar uma vaga melhor para estacionar e estamos nessa saga enquanto fazemos guacamole aqui dentro do carro. Pronto, estacionados agora para comer.
No final a gente voltou pro mesmo estacionamento que a gente tava, do shopping. Sim. Aqui parece que é bem de boa. Não tem portão nem nada, né, pra entrar nem pra sair. Vamos dormir aqui mesmo. Vamos comer. A gente tem agora guacamole pronto. A pastinha de feijão que misturei com um pouquinho de limão espremido. Esses nachos aqui que são de nopal, que é daquele cacto. Mas comendo não senti muita diferença de sabor. Você sentiu? Não. A gente vai comer ele e tem um pãozinho também. Estamos na frente do cinema, um cheiro danado de pipoca. Quer pipoca? Tem razão. A gente testa pra ver se quer. Tá cheio de cachorro aqui. Ah, põe mais aí. Não, aqui do outro lado. Olha o que tem. Eita! O que aconteceu? Que a gangue tá aqui. Põe aí a ração. Vamos distribuir. Ai, que bonitinho. Cadê o filhotinho? Ah, chegou mais um. Ah. Cara, 2, 4, 5, 6. E a nossa ração é pra filhote, não é? Essa é de cachorro. Cachorro é filhote em espanhol. Ah, não, não é não. É raças pequenas. Ah, não. Cachorro e adultos. Ai. Cachorro é filhote. Filhotes e adultos. Cachorrada tá com fome aqui, tá com fome. E o pessoal do shopping deve adorar a gente, né? Não, geralmente as pessoas não gostam. A gente alimenta os cachorros. Os vira-lata, né, Pedro? É o vira-lata. O que é isso, hein? É celular, é? Filhotinho. Ai, todo mundo, velho. Deixa eu colocar meu filhotinho. Será que seremos expulsos Shopping. do shopping? A gente os E vira-lata. você sem roupa, cadê sua camisa? Pelado. É, Na rua. a gente tá em casa. Eles vão ficar agora pra sempre aqui? Acho que sim, mas tá esperando mais, né? Os cachorros safados. Agora só nada agora. A gente vai ter que comprar mais ração, já que a gente deu quase tudo já pra eles. E a gente acordou aqui em Valladolid, lá no mercado onde a gente dormiu, estacionamento super de boa noite, bem tranquilo. Bem tranquilo. Até que não foi tão quente, né? Só quando amanheceu Não, a noite mesmo. tava tranquilo. E agora a gente vai dar uma caminhada no centrinho pra ver como é que é. Largamos o carro lá mesmo. Ah, estacionamento parece ser seguro lá. Vamos caminhando. Boa, fazer um exercício já e conhecer a cidade. Bem colonial, né? As construções. Mas é pra cá que a gente vai. E essa cidadezinha é a primeira que a gente visita que não é tão turística, né? Então até tem bastante turismo, bastante gringo andando, acho que é nem a gente aqui, vestido a caráter. Mas a maioria das pessoas que a gente está vendo é pessoal local. E é engraçado que lembra bastante o Peru, Colômbia, uns pedaços, Bolívia, a fisionomia, né, do pessoal. Sim. E também o estilo de comércio, o estilo de Comida de rua. comida de rua. É bem arrumadinha essa cidade. É, Gostei, o bem centrinho aqui é bonitinha. bem direitinho. Deixa eu te ouvir falar. Valladolid. Tá vendo uma feirinha. Passar a vida, né? A gente viu que aqui é um lugar, na verdade, turístico, né? Porque tá perto do Chichén Itzá, que é uma das 7, né, maravilhas do mundo. Também é uma Ruína? ruína bem antiga, né? Da época dos maias e tudo mais, que é uma Isso. das maiores. É uma das maiores.
E a gente não vai, porque a gente já foi lá pra Tikal, foi pra Copan em Honduras, tem vídeo aqui. Chega de ruína. Então pra gente, a gente é legal, mas já tá bom. E também tem um cenote aqui nessa cidade. A gente deve ir amanhã, porque hoje é domingo aqui. Sim, aproveitar durante a semana. Né? Segunda é mais tranquilo. Então amanhã vamos no cenote, por isso que é conhecida e tá bem estratégica essa cidade, na verdade. Mérida, né? E Cancún. Sim. E também Playa del Carmen. Playa Então del Carmen. daqui você tem um acesso fácil para esses lugares turísticos. Naturista, y le dijo, ¿qué se prefería? Dando uma passada aqui no Centro de Informação Turística para entender como é que funciona a parte dos cenotes aqui da região. E Sim. tem 4 cenotes. É, Um tem é aqui na vários. cidade, né? Vamos ficar bem aqui. Esse é o que a gente quer ir. Pra ver se é mesmo. Mostra o mapa aí pra gente. Então esse tá A bem gente aqui. tá aqui e tá umas 3, 4 quadras, já tem um cenote. Esse é o cenote Zaci e custa 60 pesos. Esse é, na verdade, com preço melhor e parece ser legal, ele é mais aberto. E é aqui que o carro tá estacionado. Tá pertinho do centro, né? A gente voltou pra cá. Aqui tá o vai mercado, comer alguma que é coisa. o shoppingzinho. E hoje a gente vai até uma igreja que tem um convento. Ah, é verdade, Todo- tem isso. Todas as 9 horas da noite tem um show de luzes, uma projeção nesse convento. A gente vai ver como é que é esse esquema. E a gente trouxe o carro pra outro lugar agora, né? Perto do convento, né? Eu acho que é nessa igreja, nessa catedral que vai ter A projeção lá de imagens. Então a gente parou aqui nessa pracinha. Bem bonitinha. Vamos ver como que é, pronto. Já são quase 9 horas da noite. hora do show de luzes. Deixa eu ver aqui. Apagou tudo aqui perto da igreja. Um monte de gente aqui. E a projeção vai ser aqui. de Yucatán, a través de la Secretaría de Fomento Turístico, le dan la más cordial bienvenida a las noches de la heroica Valladolid. Mediante luz, sonido e imágenes, nos transportaremos por un viaje a través de su historia. Desde tiempos ancestrales, la península de Yucatán dio hogar a los pueblos mayas de Mesoamérica. Entregado al clero secular en 1755, quienes lo descuidaron y clausuraron en 1821. E antes de voltar pro carro, né, que a gente já tá com sono, vou comer um negócio que eu queria provar já há um tempo aqui, que em Yucatán tem a marquesita. Vamos ver como que é. Esse é de queijo recheio, mas tem a opção queijo com Nutella, só Nutella, banana. É tipo um crepe, né? É, Parece. mas é marquesita. Então essa marquesita foi 30 pesos. E aí tinha a opção queijo, Nutella, tinha todas aquelas opções lá. E é crocantinha. Parece um biju, né? Isso aí. Bom.
Ó, super aprovada a marquesita, uma delícia. Bem crocante, parece uma massinha de biju mesmo. Com queijo. Thiago sofrendo pra comer. É bom. É bom, né? Queijo bem salgado. É aquele queijo reino que tem no Brasil. É bom. E é assim que tá acabando a noite. Tomando banho no quintal de casa aqui. Tudo preparado pra gente sair daqui, dessa praça que a gente está parado, estacionado e dormir, por um motivo muito especial. Bora pro cenote? Vai finalmente pro cenote. A gente tá morrendo de calor aqui já. Às 7 horas da manhã já tá bombando o sol da nossa piscina. Bora conhecer esse cenote que fica bem aqui na cidade de Valladolid. Chegamos aqui no cenote pertinho, deu, sei lá, 3 minutos. É, lá. 3 minutos de carro. A gente veio de carro porque sabia que aqui tinha estacionamento, então bem de boa. Ai, parece que tem bastante coisa aqui dentro, hein? É, cenote. Vamos também. nos posicionar. A gente tá aqui. Ah, cenote deve ser o cenote Zacê. E aí um outro montão de coisa. Restaurante, uma praça foro ao de ar livre, taquila, vestidores. Tem uma trilha, mirador, bastante coisa. E aqui nessa casinha, pelo jeito, a gente paga. Aqui nessa outra casinha a gente pega um colete e aí desce uma escadaria que passa aqui por baixo. E aí chega ali onde tem esse pessoal e provavelmente naquela escada de madeira. Aqui de cima, sem pagar nada, a gente já consegue ver o cenote, né? É lindo. Uau. Tem uma cachoeira no meio. É incrível. Tem pouca gente, hoje é segunda-feira de manhã ainda, né? E tem uma estrutura mesmo na caverna ali, né? De madeira, sei lá. Falando que dá pra pular de alguma estrutura a 6 metros, talvez seja ela. Ah, é verdade. Que legal, é bem uma cachoeira, né? É, bem bonito.
É um baita de um cenote, hein? É, enorme, né? Metade de uma caverna aqui. Bem bonito. No meio da cidade. É, no meio da cidade. Sei lá, do centro deve estar uns 400, 300 metros. Muito perto. E cheio de peixinho aqui embaixo. Isso aqui é tudo peixe. É, e a gente sabe que tem um lugar para pular de 6 metros. A gente tá achando que é daqui, ó. Daqui pula aqui para baixo. Vou ter que perguntar pro pessoal ainda. Parece que essa é a plataforma para pular. É altinho essa bagaça. Acho que a gente vai encarar, hein? E aí, vamos pular daqui? Queria ter certeza absoluta. Né? Sim, a gente vai perguntar antes de fazer besteira. Mas acho que só pode ser aqui mesmo. Eu acho que é. Acaba de confirmar aqui com... Acho que é guia, né? Local. Tipo um salva-vidas, né? Aquele pedaço. Pra saber onde que é realmente pra pular, né? Porque não tem ninguém pulando, então... A gente ficou meio... Vai que a gente põe no lugar errado, tem pedra embaixo, né? Não, ele garantiu que a profundidade é de uns 40 metros ali. A única questão é que tem que usar obrigatoriamente o colete. Então, Sim. sempre tendo tempo que você tá na água com colete salva-vidas. Daí, vamos pular. E tava indo tudo muito bem até esse pulo. Reparem aqui no braço do Thiago. Aconteceu algo muito chato aqui. O Thiago pulou aqui com a GoPro. E a GoPro soltou do tripézinho dela. E está agora a 40 metros. Provavelmente o Thiago tá com óculos ali, mas... sem esperanças. Perdemos nossa GoPro com as imagens. Acontece, né? Tá assim o tripé quebrado aqui que fica a GoPro. Muito impacto, né? E aí, dá pra ver alguma coisa com esse óculos? Nada. A água é meio turva. A gente consegue ver mais daqui de cima, né? Do que lá de baixo. Aqui essas pedras que ainda estão mais rasas. Mas aí você põe a cara com o óculos pra dentro, não dá pra ver nada. Já era GoPro. Então a gente foi ali perguntar pro encarregado aqui, né, o salva-vidas. Ele falou que tem um contato de um cara que mergulha tão fundo assim, uns 40 metros. Aham. Passou um orçamento básico Super alto. primário de 6 mil pesos. 3 mil para pagar de primeira, se encontrar mais 3 mil, se não encontrar só os 3 mil mesmo. A questão é que essa GoPro, como todas as outras, né? A GoPro ela é resistente à água até 10 metros. Então, Ah, é verdade. Então talvez ela já era neste momento. mesmo que encontre, capaz de só pegar as imagens que já estavam. Né? O equipamento mesmo talvez não funcione mais. E ficaria caro pra cacete, talvez valha a pena comprar uma nova. É isso. E a gente vai curtir o dia porque não adianta ficar choramingando pra lá e pra cá. É, chateados. Tá saindo então aqui do cenote, dando tchau pra nossa GoPro que foi pro fundo aqui dos 40 metros, que na história de ontem do telão lá que a gente viu, falaram que os guerreiros jogaram também as armas aqui, né, nesse cenote. Então tem armas e a nossa GoPro aqui no fundo da água. Banho de chuva pra tirar a zica. Ali tá quentinha a água, que vem do telhado, já vem aquecida já. Nossa, aqui tá gelado esse chuva. Cara,
Já fez sol, já tá chovendo, já perdeu o Já perdeu o sol, GoPro. já fez de tudo aqui hoje. Caceta. Me empolguei. Essa chuva não será desperdiçada. A gente no estacionamento aqui do lugar. Você tá fazendo aí? Aproveitar e dar uma lavada no carro também. Aqui é assim, a gente economiza na lavagem do carro na chuva, perde a GoPro no cenote. Falou já umas 1000 vezes, é que a gente tá chateado com a GoPro. Vamos até um restaurante que tem bem aqui na frente do estacionamento que a gente tá, Tem o mirante pra lá, dar né? uma olhada nesse mirante, como é que é. E desse ângulo a gente consegue ver duas coisas muito interessantes. Um é que a cachoeira tá desligada, porque é uma tubulação que deve ter algum registro que eles abrem e fecham. E dois, que tem árvore aqui em cima, nessa parte aqui do... que é o teto da caverna, né? Tem um montão de árvore. Muito interessante. E aconteceu algo inédito hoje de manhã. A gente saiu pra comprar pão e voltou com gelo. A gente comprou gelo. Não encontrou pão, mas achou uma fábrica de gelo. Que tava a bolsa, né? O saco de gelo, 15 pesos. Então Sim, tá super sim. barato. Comparando com o que a gente paga no mercado, acho que 25 a 30. Aham. Tá ótimo. Não podíamos perder essa oportunidade de um café super gelado. Nem tudo são flores.